Sejam bem-vindos a mais uma live. Eu sou Suzana Garcês, médica e investidora, e hoje o tema da live é aposentadoria da médica precisa disso. E como o tema hoje, eu quero falar para vocês sobre, a médica que quer liberdade financeira, ela precisa investir, esse é o tema principal de hoje, a médica que quer liberdade financeira, ela precisa aprender a investir. Eu vou conversar com vocês, sobre esse assunto. Vocês acham que a medicina como forma de dinheiro, forma de ganhar dinheiro, ela é sustentável no longo prazo? Vocês acreditam que a medicina como uma forma de te dar dinheiro, ela é sustentável no longo prazo? O que vocês acham sobre essa frase? Se é polêmico, se vocês... O que vocês acham? A sua única fonte de renda, sendo a medicina, ela é sustentável no longo prazo? Por que essa pergunta, Por que essa pergunta? Porque a gente sabe que temos a capacidade de ganhar bem. Só que essa capacidade de ganhar bem, ela é a base de muito trabalho, muita dedicação, um esforço, às vezes, no longo prazo, insustentável. Como a Neuzina está falando, se for empresário, Então, aí você não é mais exclusivamente médica, Você é uma empresária. Então, quando eu falo a medicina como única fonte de renda, no longo prazo, ela é insustentável. E as pessoas que não chegam a essa conclusão, não se programam para o futuro. Eu recebi um direct hoje, de uma esposa de médico. Ela falou assim, olha, eu não sou médica, acompanho o seu Instagram. Eu não sou médica, mas estou com meu esposo com 60 anos, trabalhando assim, de forma que ela comentou assim, eu escrevo com lágrimas nos olhos pelo depoimento, eu entendi que ele era ginecologista e obstetra, e sem perspectiva de redução, sem perspectiva de descanso, sem perspectiva de melhora, Aí ela parabenizou pelo trabalho e assim, meu coração aperta, gente, quando eu vejo essas situações. E eu falei para ela, olha, você como esposa de médico, você também pode, abraçar essa causa e nunca é tarde. Vamos atrás do tempo perdido e tentar organizar a vida, tentar reduzir ritmo de trabalho, sim, e fazer o seu esforço, Então, o meu pensamento é esse. A medicina, como única fonte de renda, é insustentável para o longo prazo. Como única fonte de renda, Então, se você quer trabalhar dentro da medicina, até quando você tiver condições de escrever, tiver condições de estar no consultório, ótimo, isso é vitalidade, isso é maravilhoso. Você mantém, a sua mente funcionante. Mas o problema é, se aquela for a sua única fonte de renda, aí isso é um problema. Porque imagina só você, quando você adoece. Imagina só, quando você adoece. Quando a gente adoece, a coisa que a gente mais quer na vida é estar ali no nosso cantinho, se recuperando. E então... Se eu fizer uma analogia para o longo prazo, Imagina quando você estiver mais idosa, que você quiser, um momento de descanso, que você quiser repouso, mas infelizmente você não tem essa opção. Quando você não tem essa opção, isso se torna muito grave, gente. Se você, o quão grave isso pode gerar problemas gravíssimos de saúde mental, gravíssimos. Essa moça que me enviou esse direct, assim, eu li com o coração apertado,
Porque você sente um homem completamente, assim, com a sua saúde mental abalada. Ele tem 60 anos, com certeza tem muita vitalidade, porque um homem de 60 anos, e mulheres também, tem muita vitalidade, porém, olha para frente e não tem perspectiva de reduzir, de parar, e como que vai sustentar a família, né? Então, é aquela corrida, assim, no caso dele, se tiverem filhos, né? Eu não sei se tem filhos, mas é aquela corrida assim, preciso formar meus filhos, eu preciso terminar isso, e depois, né, eu tento ver o que eu faço para sustentar a minha vida e a minha esposa, por exemplo, no caso deles. E aí, o que acontece na maioria das vezes? Os filhos têm que ajudar os pais. Porque, né, você chega no seu limite, gente. A gente precisa ter essa consciência. A gente vai chegar no nosso limite uma hora. Só não vai chegar quem morrer jovem, né? Mas você vai chegar no seu limite uma hora. É maravilhoso. Eu estava assistindo uma aula de um professor de finanças, ele tem 84 anos. E ele falou, essa conscientização a gente precisa ter. Que 3 coisas possíveis de acontecer na nossa vida. Ou a gente morre cedo, né, que pode acontecer, muita gente acaba, né, morrendo cedo, ou você vai viver uma longa vida, 100, 110 anos, 90, enfim, ou você corre o risco de invalidez antes do tempo que você imaginou. Então, a gente tem que preparar a nossa vida para várias situações. O problema, sabe o que é? Que a gente só prepara a nossa vida para a segunda opção, que é viver um longo tempo e muito bem e maravilha. Eu conversando com a minha mãe, né, a casa dela, eu já até comentei outra vez aqui, meu avô adoeceu e precisou ir para casa da minha mãe, e o banheiro não entra uma cadeira de roda. Nenhum dos banheiros da casa da minha mãe entra uma cadeira de roda. Falei, mãe, a senhora tem que começar a ajustar a casa para a sua velhice e a velhice do meu pai. Aí ela, não, minha filha, que é isso? Eu não vou depender de ninguém, não. Quando eu for morrer, vai ser assim, pá, puf. Aí eu olhei para ela e falei, mãe, isso é o que todo mundo quer, né? Mas a gente tem que se preparar para as outras coisas. Tá, isso é o que eu quero, mas e se não for assim, como vai ser? E se for de outra forma, como vai ser? Então, a gente só quer se preparar para o nosso imaginário. E liberdade financeira, gente, é você ter a capacidade de ter algo gerando renda para você 100%, né? 100% dos seus custos de vida do seu custo de vida está sendo gerado por outra coisa, né? Que não seja o seu esforço. Isso é liberdade financeira. E se eu precisar desse dinheiro por um caso de invalidez, eu terei. E se eu precisar desse dinheiro porque eu quero viver a minha vida, eu terei, né? E se eu vier a morrer mais cedo e a minha família precisar desse dinheiro, está tudo planejado, eles terão esse suporte. E a gente quer se planejar só para o que, né, para o que é o nosso sonho, né? Minha liberdade financeira, viajar, não sei o quê. Claro que isso é o que eu me programo também. Mas eu tenho consciência que outras coisas podem acontecer na minha vida. Tem gente que tem dificuldade de planejar por causa disso. A pessoa diz assim, daqui 20 anos, nossa, pode acontecer tanta coisa que eu não consigo nem me planejar. Mas se você tiver patrimônio, se você estiver construindo o seu patrimônio, ele já te dá uma segurança para algumas coisas que possam acontecer na sua vida. Uma colega dizia, gente, dinheiro não traz felicidade. Mas assim, são tão parecidos, né, que às vezes até confunde. Mas brincadeiras à parte, dinheiro realmente não traz felicidade. Mas ele traz facilidade para a sua vida. E quem vive dessa utopia de dizer assim, mas dinheiro é a raiz de todo mal, dinheiro, isso são crenças limitantes que a gente traz para a gente. E dizer que você quer ser rica não é uma coisa ruim, não. Porque ela só vai, o dinheiro, ela não vai desvirtuar você. Ela só vai enfatizar as virtudes e o caráter que você já tem.
Então, se você é uma pessoa do bem, você vai continuar sendo uma pessoa do bem, sendo rico ou sendo pobre. E muita gente tem essa crença limitante em relação à riqueza, tá? Gente, então, qual é uma das principais coisas para você pensar no seu futuro e na sua liberdade financeira? Compre, invista em ativos. O que são ativos? Só para vocês terem uma ideia, né? A gente tem ativos e passivos. Pode ser que algumas de vocês não entendam o conceito de ativos e passivos. Eu vou explicar de uma forma simples, né? Uma forma assim, se eu fosse explicar da forma da contabilidade, tem outras coisas além. Mas de uma forma simples para vocês entenderem. Ativo é tudo aquilo que te gera mais dinheiro. Ou seja, tudo aquilo que põe dinheiro no seu bolso. Isso é ativo. Uma casa que você recebe aluguel, se você tiver carro alugado, se você tiver uma participação numa sociedade, numa franquia, numa loja, enfim, tudo isso é ativo. O que é passivo? Passivo é tudo aquilo que você tem que te tira dinheiro do seu bolso, ou que se desvaloriza, ou que tira dinheiro do seu bolso. Então, pense aí de forma rápida, né? De forma rápida, analisando superficialmente, o que você tem de ativos, que são coisas que te geram mais dinheiro, e o que você tem de passivos, coisas que você precisa trabalhar para manter. Por exemplo, a sua casa. A sua casa você precisa trabalhar para manter, né? Então, a sua casa, ela é um passivo. O seu carro, apesar de te transportar, né? Mas você precisa trabalhar para manter ele. Então, ele é também um passivo. Ah, Suzana, mas o meu carro me leva para trabalhar, então eu ganho dinheiro com ele. Na verdade, você precisa se transportar. Você não precisa do carro que você tem. Por que eu estou citando isso? A gente paga pelo conforto. E tudo bem, não está errado, tá, gente? Pagar pelo conforto. Não está errado. Eu só estou explicando que ele é um passivo. Então, se eu quisesse, né, não ter esse passivo, eu poderia ir de ônibus? Poderia, né? Uma opção. Eu poderia ir de metrô, eu poderia ir de Uber, eu poderia ir de bicicleta, tá? Só para vocês entenderem que o que a gente precisa não é do carro. O que a gente precisa é se transportar, tá? Então, o carro, ele é um passivo. Você tem que pagar seguro, manutenção, IPVA, você tem que pagar gasolina, enfim, certo? Então, só para a gente ter uma ideia. E ativo, a Neuzina comentou, um apartamento alugado é um ativo, né? Os seus investimentos dentro da bolsa são ativos. A poupança, né? Ela pode ser considerada um ativo que te dá um retorno bem pequeno, mas ela tá lá rendendo alguma coisa. Então, você tem algumas coisas que são ativos. Se você parou agora, procurou aí né, nos seus bens, o que eu tenho de ativo, afinal de contas, o que eu tenho de ativo e você não encontrou nada de ativo, isso é preocupante. Significa que você está trabalhando naquela corrida dos ratos, sabe? Naquele loop infinito de trabalha, gasta, trabalha, gasta, trabalha, gasta, trabalha, gasta. E quanto mais você gasta, mais você precisa trabalhar. E não tem nada que te ajude nesse sentido de te trazer mais dinheiro. Para vocês, se vocês quiserem se aprofundar nesse tema que eu tô falando, e é incrível, né? Quem está escutando isso e pensando interessante, eu nunca tinha pensado dessa forma, eu recomendo ler o livro Pai Rico, Pai Pobre. Quem já leu sabe, né? Ele traz, assim, esses insights de, realmente, né? Eu estou gastando meu dinheiro com tudo que se desvaloriza. Carro, você não compra por um valor e vende ele mais caro. Eu nunca vi isso acontecer na minha vida. A não ser que você já compre ele usado, isso eu já vi. Você compra ele usado e consegue vender ele, assim, pelo mesmo preço, um pouquinho a mais. Mas é raro. Celular, você compra, né, e ele
desvaloriza drasticamente. Então, a maioria das coisas que a gente consome são coisas que você compra e ela se desvaloriza, tá? Então, se vocês querem se aprofundar nesse assunto, é interessante o livro Pai Rico, Pai Pobre. Lá no livro, ele fala sobre pessoas que têm essa mentalidade, né, de rico e uma mentalidade, pode ser que eu esteja confundindo um pouco os livros, porque a gente vai lendo muito, né? Então, pode ser que tenha aí conceitos dos segredos da mente milionária. Então, você tem uma mentalidade, você pode ter uma mentalidade rica mesmo sendo pobre, e você pode ter uma mentalidade pobre mesmo tendo dinheiro, né? Mesmo sendo rica, entre aspas. Como assim? A mentalidade rica é aquela pessoa que ela vê oportunidades e ela quer gerar mais renda. Ela quer, né, fazer com que o dinheiro dela trabalhe mais por ela. Sabe, né? Vamos dar um exemplo. Deixa eu terminar o raciocínio e a gente dá o exemplo. E a mentalidade pobre é aquela pessoa que todo o dinheiro que ela pega já é na intenção de gastar, de consumir, de fazer algo e nunca de investir. E nunca de colocar o seu dinheiro para render, para se multiplicar. Vou dar um exemplo, né? E pode ser que vocês tenham visto algum né, exemplo aí por aí. Se quiserem dar o exemplo de vocês, também fiquem à vontade. Nessa época do... Comentaram aqui sobre a história do longo prazo. Quando qualquer profissão é insustentável a longo prazo, só uma fonte de renda é impossível. Comentaram aqui. Falo por conta própria. Como engenheiro, estou nessa mesma situação. Agora tentando redirecionar minha filha, que é médica. Também tenho 70 anos e trabalho 12 horas por dia. Olha... Que forte o relato, né? Obrigada pelo relato. Então, eu volto para a medicina por falar para as médicas, mas é como ele falou, toda profissão ela é insustentável no longo prazo se ela é sua única fonte de renda. Então, vamos lá pelos exemplos da mentalidade rica e da mentalidade pobre. Gente, aqui é todo mundo do bem, tá? Então, eu estou dando exemplos, mas podem ter várias coisas que podem acontecer no meio do exemplo. Nesse momento de pandemia, que teve o auxílio emergencial, né? Algumas pessoas receberam dinheiro do auxílio emergencial e realmente utilizaram porque não tinha outra opção de comprar comida, de sobreviver. Mas outras pessoas receberam esse auxílio emergencial e a primeira coisa que elas pensaram... Eu tenho um exemplo aqui dentro da minha casa, né? Uma pessoa que recebeu o auxílio emergencial, não da minha família, mas de funcionário, recebeu o auxílio emergencial e ela já planejou comprar um celular novo. Ela falou, bom, o auxílio vai ser 4 meses, eu vou comprar um celular e vou parcelar em tantas vezes. E eu, né, tentando introduzir a mentalidade, gente, coloca esse dinheiro para render, você pode pegar esse dinheiro e transformar em algo mais. Então... Você cozinha tão bem, né? Faz comida para vender, as pessoas compram, tarará. E outras pessoas fizeram isso, né? Bom, é um dinheirinho a mais, né? Então eu vou fazer algo, né? Eu vou fazer com que esse dinheiro se transforme em mais dinheiro. Só para vocês terem uma ideia de mentalidade rica e mentalidade pobre. Tem pessoas que, se elas vão receber um dinheiro, elas já esquematizam todo o gasto dela. Eu vou comprar isso, vou comprar isso, vou comprar isso. Barará. Pessoas de mentalidade rica, ela pensa, como eu posso fazer para esse dinheiro se transformar em mais dinheiro? Suzana, que busca infinita por mais dinheiro, mais dinheiro. Só que essa é a hora de você construir ativos e não ficar só consumindo passivos. Para você alcançar a sua liberdade financeira e ter uma aposentadoria digna, você precisa ter ativos. Você precisa ter coisas trabalhando por você, né? Um maquinário, alguma coisa. Você pode ter pessoas trabalhando por você como empresária. Você pode ter dinheiro trabalhando por você com os investimentos.
Ah, Suzana, né, minha cabeça para empreender, não sei se eu vou muito para o lado do empreendimento. Crença limitante, porque eu tinha essa crença limitante. Eu pensava, gente, empreender não é comigo. Esse negócio de empreender não dá certo. Graças a Deus que eu sou médica, porque eu só preciso chegar, trabalhar e tá tudo beleza. Empreender não é comigo. E são crenças limitantes que às vezes a gente carrega, tá? Então, se você, e eu sugiro que empreendam, eu estimulo o empreendedorismo, mas se você pensa assim, não, eu vou trabalhar de outra forma, e como que eu posso ter coisas trabalhando por mim? Você pode ter o seu dinheiro trabalhando por você através dos investimentos. E o que é esse dinheiro trabalhando por mim? Eu recebi uma mensagem, a pessoa falando assim, e agora esses investidores só falam em investir em ações, em ações, em ações. Não tem como a gente ganhar dinheiro de outra forma, não? Uma franquia, uma loja. E uma coisa não exclui a outra. Você pode empreender, você pode ter seu negócio próprio, você pode ter a sua clínica. E você pode investir em ações, em imóveis através da bolsa. Por que as pessoas, por que, gente, que até os grandes empresários investem na bolsa? Os grandes empresários, eles investem na bolsa também. Por quê? Porque o negócio dele é o que tem de mais rentável e mais arriscado também. O que vocês acham que tem a maior possibilidade de ir à falência, né? Uma grande empresa como o Itaú, a Vale, a Petrobras ou a sua clínica. Tem mais chance de ir à falência. Se a gente olhar pelo tamanho, né, pelos anos de existência, pela capacidade de geração de renda e pelo tanto de gente, né, expert trabalhando ali dentro, a gente tem ideia, né? Poxa, o que tem mais chance de falir é a minha clínica. Porém, ela tem um maior risco de ir à falência, mas ela também te traz mais rentabilidade. Então, o que a gente faz para ter o nosso dinheiro trabalhando por nós e diminuir o nosso risco? Você com o seu empreendedorismo, com a sua franquia, com a sua loja, com a sua clínica, você está extremamente exposta ao risco daquele negócio. Então, o que você pode fazer? Diversificar o risco. Então, eu invisto, eu tenho um negócio próprio. E o que vai fazer com o que você vai fazer com todo o dinheiro daquele lucro? Você pode reinvestir uma parte e você pode investir outra. Investir em outro setor. Construa o seu patrimônio, faz com que você tenha o dinheiro dando plantão por você e faz com que você diminua o risco dos seus investimentos. Porque eu estou investindo na área da saúde. Através das ações, você consegue investir no setor bancário, no setor de energia, no setor de calçados, no setor de bebidas e em vários setores que temos na bolsa. Então, você vai ser sócia de empresas. O seu dinheiro estará trabalhando por você também. Isso é uma forma indireta de empreender e uma forma simples de você construir ativos. Por que simples? Porque você vai começar com muito pouco. Para você abrir o seu negócio, para você entrar de sócia em alguma coisa, para você ter uma franquia, para você ter uma loja, qual o capital inicial que você vai precisar para fazer esse investimento? Então, quem se formou agora não tem possibilidade de investir, não tem possibilidade de ter ativos, porque ativos é um imóvel alugado, ativos é uma loja, ativos é uma franquia, ativos é uma clínica? Não, gente. Dentro dos investimentos, você pode começar com muito pouco dinheiro. O que é muito pouco, Suzana? É até difícil falar, porque você pode começar a investir com R$10, né? Com 20, 30, 40, 50, R$100. Então, o que é para você pegar esse dinheiro para colocar para investir? Gente, para nós médicas, se torna um valor simbólico você colocar R$50 para investir.
Lógico que isso não vai te levar à liberdade financeira. Mas eu só estou te dando o exemplo que você pode começar com tão pouco que se torna assim, né, inquestionável. Eu não tenho como dizer, eu não invisto porque eu não tenho dinheiro. Até minhas alunas residentes investem, gente. Até minhas alunas acadêmicas investem. Eu tenho uma aluna acadêmica, para vocês terem uma ideia, que a mesada dela é R$ 1.350. E ela consegue fazer sobrar R$ 150 e todos os meses ela investe os R$ 150 dela. Pasmem! Isso é planejamento. Hoje, ela investe R$ 150 dos R$ 1.350 que ela recebe. E quando essa mulher se formar, olha a capacidade que ela terá, né, de planejar a liberdade financeira dela. E quiçá uma mulher dessa não consegue a liberdade financeira dela com 15, 20 anos. Tá aí com, se eu não me engano, ela tem por volta dos 25 anos. E com 45 anos, uma pessoa dessa alcança a liberdade financeira. Por quê? Consciência de começar o quanto antes. Ninguém disse para ela que ela precisava fazer o curso. Ninguém disse para ela que ela precisava aprender. Ela foi lá e decidiu sozinha, acadêmica de medicina. Falou assim, não, eu quero aprender a cuidar do meu dinheiro. Eu só ganho R$ 1.350. Né? Eu falo só comparando com o salário de muitos médicos que estão aqui assistindo. Então, para você ter uma liberdade financeira, e o que é de fato liberdade financeira? É o seu dinheiro ou os seus ativos, né? Eu vou usar essa expressão porque eu já conceituei o que é ativo. Então, são os seus ativos rendendo, né, uma quantidade suficiente para custear, para pagar 100% dos seus gastos mensais. Então, se a total liberdade financeira é isso, você consegue entender comigo que nós temos graus abaixo de liberdade financeira também, né? Então, quantos por cento de liberdade você tem? Poxa, agora eu só tenho 10%. Porque se eu ganho R$ 20 mil, na verdade ganho não, tá, gente? Se eu gasto R$ 20 mil e eu tenho uma casa alugada que me retorna R$ 2 mil, 10%, né, do meu custo de vida, o meu ativo está trabalhando por mim. Então, eu tenho 10% de liberdade financeira. E com o passar do tempo, da sua construção de patrimônio, você vai avançando na sua liberdade financeira. Isso é possível? Extremamente possível. Principalmente para nós, com uma grande capacidade de geração de renda. Agora, se você não se planeja, né, você vai chegar 60, 70 anos trabalhando. E quando eu falo trabalhando, eu quero dizer por obrigação, por necessidade de ganhar dinheiro. Essa postagem que eu fiz, né, hoje, a pessoa falava assim, que medicina agora quer dizer que virou investimento, virou negócio, né? E a medicina, ela sempre foi um negócio. Porque se você recebe dinheiro por uma prestação de serviço, o que é isso, né? Se não é um negócio. E investir não é... Eu não tô... Nossa, gente, eu não consigo nem expressar, assim, o quão difícil é, né, essa postagem dessa pessoa. Então, investir não é errado, né? Eu estou apenas me preocupando com o meu futuro. Então, hoje, se você se preocupa com o futuro da sua filha, do seu filho, do seu esposo, da sua mãe, se você se preocupa com o futuro das outras pessoas, você precisa se preocupar com o seu futuro também. O seu futuro. Então, olha, Suzana, do presente, fique tranquila, porque eu estou me preparando e me preocupando com você lá no futuro. É isso que eu penso. Eu não quero olhar para trás e dizer assim, poxa, Suzana, por que você não pensou na gente aqui no futuro, né? Por que hoje eu estou nessa situação sem poder parar de trabalhar, vivendo uma vida
que não foi a que eu sonhei. Então, conecte-se, você do presente com você do futuro. O que mais acontece é que o eu aqui, né, o eu do presente, ele, na verdade, não consegue manter, né, os sonhos do eu do futuro, manter a consistência. E para ter liberdade financeira, vocês precisam ter consistência. Gente, não sei se todos vocês entendem como que o dinheiro vai trabalhar por vocês através dos investimentos, tá? Mas só para não perder o gancho, eu quero enfatizar que na Semana da Médica Investidora, eu vou ensinar investimento para vocês na prática, vou ensinar como vocês conseguem investir, começar os primeiros investimentos de vocês, vou mostrar eu investindo em ações. E como eu já comentei, se eu ensinar uma criança de 10 anos, né, com a capacidade que essas crianças têm hoje, de mexer em celular, jogos, de tudo, se eu ensinar uma criança de 10 anos a investir, ela aprende. Pode ser que ela não consiga, né, analisar, né, enquanto muito criança, pode ser que ela não consiga analisar. E olha que tem crianças, né, o Kid Investor, eu não me lembro quantos anos ele tem, mas ele deve ter uns 13 anos, e ele já analisa muito bem ações. Então, para quem tem filho aí, fica a dica, né? Aprenda e já passa esse conhecimento, deixa o seu legado de geração para geração, você quebra, né, essa falta de educação essa falta de educação financeira que a gente não teve. Então, estejam lá comigo na Semana da Médica Investidora, do dia 26 agora, de janeiro, até o dia 1º de fevereiro. Mas assim, se vocês querem mesmo aprender, coloca na agenda, todos os dias às 20 horas. Vai ficar gravado para quem não puder assistir no ao vivo. Me perguntaram isso meio não respondi. Mas vai ficar no gravado para quem não puder assistir no ao vivo. Só que se você deixar acumular, como todos os dias tem coisas novas, pode ser que você não consiga acompanhar se você deixar acumular. Então, não pude assistir no ao vivo, no outro dia eu tenho que assistir no gravado. Dentro do carro, enquanto você está ali no intervalo de plantão, parou no minuto para almoço, né? Que as pessoas comentam, fazem esses comentários, parece que a gente não tem nem direito nem de almoçar e nem de ir no banheiro. Então, estejam aí junto comigo na Semana da Médica Investidora. Aí eu comentei, tem muita gente que não sabe, né? Como que esse dinheiro vai trabalhar por mim? Quando você estiver andando ali no shopping, né, olhe para as lojas e pense que ali tem várias pessoas que são sócias daquela loja. Dentro do shopping nós temos várias lojas que têm capital, né, aberto dentro da bolsa. Então, pensa que tem várias pessoas que são sócias daquela loja. Por exemplo, a Arezzo, né, a Renner, a C&A, Magazine Luiza, lojas americanas, muitas lojas que tem no shopping, elas são lojas que você pode ser sócia delas. Ande com essa nova visão, né? Imagina você andando no shopping e você sabe, eu sou sócia dessa loja, dessa loja, dessa loja, dessa loja. Você não está mais ali e você pode ser sócia do próprio shopping, né? Com os fundos imobiliários, você pode ser sócia do próprio shopping. Então, você vai estar andando ali na consciência que você tem muitos ativos trabalhando por você ali dentro. Você se torna sócia mesmo. Você recebe lucros da empresa na sua conta. E, além disso, você consegue crescer com o crescimento da própria empresa. Se você sentir, por exemplo, está na sua cidade, se você pudesse escolher uma clínica, né, conceituada da sua cidade, que você olhou, você achou interessante, eles têm bons lucros, digamos que você analisou todos os, né, tudo por trás, e você diz, não, se eu pudesse ser sócia de alguma empresa, eu seria sócia dessa clínica aqui. O pensamento de sociedade, ele é um pensamento para o longo prazo. Você quer ser sócia de empresas que vão trabalhar por você, né, por muito tempo. Uns 20, 25 anos aí trabalhando por você.
Dentro da bolsa é o mesmo pensamento. É o pensamento de entrar de sociedade para o longo prazo. E qual a ideia? Você escolher mais ou menos umas 10 a 15 empresas para você se tornar sócia para o longo prazo. E aí hoje me perguntaram assim, Suzana, mas como que eu vou saber se essa empresa não vai ir à falência, né? Como que eu vou saber se essa empresa não vai dar um golpe? Dentro, para as empresas que estão dentro da bolsa, elas emitem relatórios financeiros de 3 em 3 meses. Elas são obrigadas, né, a emitir todo o relatório financeiro delas de 3 em 3 meses. Se o relatório financeiro da empresa é bom, é muito difícil que daqui a 3 meses a empresa vá à falência. Se uma empresa tem bons lucros, se ela não é uma empresa endividada, se ela não é uma empresa, se ela tem boas margens, se você pagou um preço justo por ela, se ela tem índice de crescimento bom, enfim, tudo que, né, vocês vão aprender a analisar, ela não vai à falência daqui para 3 meses. É igual a minha amiga falando, você falou, parece eu falando para as minhas pacientes, né, quando elas já estão perto do parto, aí elas ficam, doutor, e se eu parei em casa? E ela diz, calma, o parto não é assim, você não vai assim, comecei a parir, meu Deus, o menino vai sair. Não é assim, tem todo um trabalho de parto, tem todos os sinais, dentro da bolsa a mesma coisa, tem todos os sinais, se a empresa está caminhando bem ou não. Se ela continua caminhando bem, se ela continua boa, você vai continuar sendo sócia dela. Se você percebe que é uma empresa que está se desconectando do que você acredita, do que você acha importante que uma empresa boa deve ter, você deixa a sociedade e investe em outra empresa. Mas imagina, né? Você escolhendo 15 boas empresas no Brasil, quiçá, né? Até fora do Brasil, né? Porque hoje a gente pode escolher Google, Facebook, Amazon, Coca-Cola, Disney. Você pode investir em todas essas empresas de forma fácil, de forma simples. Tem um investimento que a gente faz dentro da bolsa que ele acompanha o índice, né, da Bolsa Americana, SP500, de uma delas, e você cresce junto com as 500 maiores empresas americanas. Olha a possibilidade que você tem. Suzana, e é muito dinheiro para investir aí? Pelo menos a última vez que eu tinha visto, o mínimo era R$200. Então, você podia colocar de 200 a 200. Posso colocar só 200? Pode. E aí a gente se limita, né? No nosso mundo pequeno, de achar que só a medicina que pode te dar renda, que pode te trazer dinheiro. E a mentalidade que a gente tem, logo ao se formar, é a mentalidade de pobre. Qual a mentalidade pobre? De consumo, 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 consumo. E não de investir, investir, empreender, investir, tá? Então, essa é a consciência que eu quero trazer. A sua liberdade financeira depende, sim, dos seus investimentos. Ela depende da sua profissão, da sua consciência financeira e dos seus investimentos. Tá bom, gente? Essa foi a nossa última live do preparatório para a Semana da Médica Investidora. Foi muito legal ter todas vocês aqui. Quem quiser fazer perguntas, pode fazer agora, assim como a Júlia fez. A Júlia perguntou, Suzana, no caso da aposentadoria, deve ser feita com renda variável e renda fixa? Sim, renda variável e renda fixa. Por quê? A renda fixa, ela traz segurança, mas a rentabilidade é pequena. Já a renda variável te traz mais risco, porque é empreendedorismo, né, indireto. Então, ela te traz mais risco, mas lembre-se, ela te traz risco, mas o mais arriscado é o seu negócio próprio.
Então, tenha mente de empreendedora. Bom, se eu estou aqui no meu negócio empreendendo, é muito mais seguro também eu empreender na bolsa, tá? Então, é uma mistura de renda fixa e renda variável, sempre pensando na administração do risco. Da mesma forma que você administra o risco no seu trabalho, na sua vida. Se você tem plano de saúde, é porque você está administrando o risco, né, de adoecer. Se você anda por uma rua mais segura, é porque você está administrando o risco de não ser assaltado. Se você, enfim, a gente administra o nosso risco o tempo inteiro da nossa vida. O tempo inteiro você administra risco. Se você não come uma comida assim, é porque você está administrando o risco de manter-se saudável. Se você faz exercício, é uma administração do risco de uma doença no longo prazo. Então, investir na bolsa também é administrar risco. E como que a gente administra risco? Diversificando um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, né? Você faz essa análise de distribuir o seu dinheiro de forma inteligente para diminuir o risco. E sim, tem que ser nos dois. Suzana, não sei se eu tenho essa coragem de investir em renda variável, não. Se você ainda é muito conservadora, tem muito medo, comece em renda fixa e vai de pouquinho em renda variável. Algumas alunas minhas começaram com R$100 em renda variável. E isso para ela já foi assim, não, eu vou R$100, eu tenho muito medo, eu vou colocar lá e vou ver como é que vai se comportar. E R$100, gente, vocês gastam num restaurante que vocês vão, sabe? Uma comida que não vai te dar retorno nenhum financeiro, né? Vai te dar um prazer momentâneo ali, e é momentâneo, bem momentâneo mesmo, né? Que às vezes você ainda sai com sensação de culpa. Então dá um prazer momentâneo ali, não estou dizendo que não tem que gastar em restaurante, não estou falando isso, mas, poxa, eu passo o cartão lá 100, 200, R$300 no restaurante e na hora de investir R$100 em um dinheiro que não vai sumir, me dá um desespero, tá? Então, é muito conservadora, comece com um pouco, vai de R$100, vai indo, vai evoluindo, e chegue no seu limite. Por exemplo, não, daqui eu já estou muito tensa com oscilação na bolsa, então eu percebi que esse é o meu limite. Tudo bem. Se for 10% do seu patrimônio, se for 20%, tá ótimo. É melhor do que não ter nada em renda variável. Qual o impacto da epidemia na bolsa? Olha, sempre vai ter impacto, né? Sempre vai ter impacto na economia, uma coisa global como a pandemia. Sempre vai ter impacto. Só que você está investindo para o longo prazo. Você acha que a economia vai acabar a ponto de sumir, de todas as empresas irem à extinção e tudo vai acabar? Né? Porque o empreendedorismo dentro da bolsa, né, de forma indireta, que eu chamo, é você acreditar que as empresas, né, vão passar por uma crise e vão progredir. Lembrem-se, vocês podem acompanhar a evolução das empresas. Não é uma coisa misteriosa que você investe e você não sabe, e aí, né? Será que é sorte? E essa empresa, será que ela vai dar certo? Você acompanha? Né? Eu acompanho muito por casas de análises. As casas de análises vão emitindo os relatórios, os resumos, né? Resumo, e eu vou acompanhando. Acompanho tanto as empresas que eu tenho, quanto algumas que eu estou, né, de olho aí, analisando. Por quê? As casas de análise, eles estão ali para isso, para ler os relatórios e ir resumindo e postando. Então, você não tem a obrigação, né, de 3 em 3 meses estar lendo todos os relatórios das empresas que você tem. Mas você vai ficar atenta àquelas que você está mais, né, desconfiada. Nessa empresa eu estou meio desconfiada dela, então você acompanha os relatórios dela. Tá? Então, a pandemia, lógico que ela vai ter impacto na economia. Só que prestem atenção, a bolsa ela é muito sensível, sabe? Ela é temperamental. O que é isso? Ela reage muito mais por boato do que por fato, tá? Então, parece que vai ter alguma coisa relacionada ao Covid. Aí a bolsa oscila para baixo.
Surgiu a vacina, aí a economia melhora, a bolsa sobe. Então, ela é mais movida por boatos do que por fatos. Nos boatos, né, quando é um boato negativo, como a Nívia perguntou, são oportunidades de fato, porque a empresa que você investe, ela não mudou, né, por causa daquele boato. Ela não mudou. Ela continua lucrando bem, ela continua, né, com o endividamento controlado, ela continua com uma taxa de crescimento boa e ela não mudou. Só que como as pessoas, né, ficam nesse emocional abalado por causa dos boatos, aí eles começam a vender mais barato as suas ações. Quando começa a vender mais barato, isso vira uma cascata, começa a cair o preço. E aí que surgem as oportunidades. É como se você passasse no shopping, né? E você tá olhando aquela bolsa que você quer comprar. Você deu uma olhada lá, você passou, ela tava R$ 400. Um belo dia você olhou, tava 200. Se você já tá, né, querendo comprar, você já olhou a qualidade, né, um material legal, uma bolsa bonita, ela tá por 200, você vai dizer, tá R$ 200, será? O que aconteceu? Você vai lá dar uma conferida, né? Se a bolsa não tem algum defeitinho. Se não tiver, é uma boa oportunidade sim e compre. Na bolsa de valores, é a mesma ideia, né? Caiu o preço, o que aconteceu? A empresa, né? Saiu alguma notícia sobre a empresa? Não. Ah, foi boato da bolsa? Então compre, é oportunidade, com certeza. E quanto mais você compra nessas quedas, melhor ainda, né? O que as pessoas fazem é compram quando todo mundo está se empolgando, aí vende quando todo mundo desespera. Aí ela compra na alta e vende na baixa. Compra na alta e vende na baixa. Aí realmente a mentalidade de investidora não chegou e essa pessoa não vai conseguir crescer em patrimônio dentro da bolsa. O ideal é compre e acompanhe, compre e espere. A gente usa a expressão buy and hold. Compra e espere, né? Compre e fique ali aguardando e analisando e observando, tá bom? Gente, muito obrigada. Tchau, tchau, até amanhã.